A mansão era um monumento ao silêncio. Localizada no coração de um condomínio de luxo em São Paulo, sua arquitetura ultramoderna, com paredes de vidro e mármore frio, parecia projetada para amplificar o vazio. Cada cômodo, impecavelmente organizado com obras de arte e móveis de design, era mais um mostruário do que um lar. Do lado de fora, um jardim de perfeição geométrica permanecia intocado, uma paisagem estéril que ninguém ousava perturbar. Ali dentro, Márcio, um bilionário de 45 anos, movia-se como um fantasma em seu próprio palácio. O peso da viuvez, ocorrida há 2 anos, marcava seus ombros e transformava cada passo em um eco solitário. A opulência ao seu redor não era conforto, mas uma armadura que o isolava do mundo e, principalmente, de si mesmo, aprisionando-o em um mausoléu de memórias e culpa. Em seu escritório, um santuário de controle e ordem, Márcio analisava relatórios financeiros com uma concentração que era sua única fuga. Foi quando um som estranho, quase esquecido, quebrou a quietude sagrada da casa. Era um som fraco, delicado, mas inconfundível. O eco de uma risada infantil vindo do jardim. A primeira reação não foi de alegria, mas de profunda irritação. Aquele som era uma violação, uma quebra no protocolo de sua dor meticulosamente preservada. Ele se levantou, a mandíbula tensa, e caminhou com passos firmes em direção à grande janela de vidro que dava para o jardim. Seus olhos, acostumados à escuridão de sua própria tristeza, semicerraram-se contra a luz do sol, buscando a fonte daquela perturbadora anomalia que ousava trazer vida ao seu mundo de sombras. A cena que encontrou o paralisou por um instante. Márcia, a nova empregada contratada há poucas semanas, estava de joelhos na grama. Sua postura era de entrega, de simplicidade. Com as mãos ela formava uma borboleta delicada, movendo os polegares para que as asas improvisadas batessem suavemente. Sentada à sua frente estava Amanda, sua filha de 7 anos, com os olhos grandes e tristes fixos no gesto. E então o milagre aconteceu. Um brilho que Márcio não via há 2 anos acendeu no rosto da menina. Seus lábios, selados pelo trauma da perda da mãe, se moveram. Um sussurro frágil, como o bater de asas da borboleta de mãos, escapou pela primeira vez. Voa. Mas Márcio, cego pela sua perspectiva, viu apenas uma funcionária excedendo seus limites, invadindo um espaço sagrado de luto. A fúria que tomou conta de Márcio foi fria e precisa. Ele abriu a porta de vidro com um gesto brusco e sua voz cortou o ar como uma lâmina, destruindo o momento mágico. Ele não gritou, mas cada palavra foi carregada de um desprezo calculado, humilhando Márcia por sua intimidade inadequada, na frente da criança que ela acabara de despertar. A demissão foi sumária, impiedosa. O brilho nos olhos de Amanda se apagou como uma vela soprada por um vento violento. O silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Era mais denso, mais pesado, impregnado pela injustiça e pela esperança esmagada. É difícil testemunhar um momento como esse, em que a bondade é punida de forma tão brutal. Relatos assim nos lembram da fragilidade da esperança. E se essa história também tocou você, considere se inscrever, pois é o seu apoio que nos dá força para continuar compartilhando essas jornadas. A demissão de Márcia não trouxe a paz que Márcio esperava. Pelo contrário, o silêncio que se instalou na mansão era mais denso e acusador do que antes. Amanda, que por um breve instante havia se conectado com o mundo, recuou para uma concha ainda mais impenetrável. Seus olhos grandes, agora vazios de qualquer brilho, seguiam o pai com uma mudez que era mais eloquente que qualquer grito. Márcio sentia-se um intruso em sua própria casa, um carcereiro de uma prisão de luxo que ele mesmo havia construído.
Ele tentou se refugiar nos números e planilhas, mas as colunas de dados pareciam zombar de sua incapacidade de gerenciar a única coisa que realmente importava. A ordem de seu império financeiro era uma farsa diante do caos emocional que reinava em seu lar, uma desordem silenciosa e devastadora. Foi no final da tarde que o telefone em seu escritório tocou, o som metálico rasgando a quietude opressora. Era a doutora Helena, a terapeuta infantil que acompanhava Amanda há mais de um ano com resultados quase nulos. Sua voz era calma, mas carregada de uma urgência contida. Ela soube do incidente por outra funcionária, que, apavorada com a reação de Amanda, decidiu quebrar o protocolo e ligar. Márcio, na defensiva, começou a justificar sua atitude, descrevendo a cena como uma quebra de limites, uma familiaridade inaceitável por parte da empregada. Ele falava com a lógica fria de um executivo, tentando enquadrar um evento de pura emoção em uma caixa de regras e procedimentos, sem perceber que sua armadura racional estava prestes a ser despedaçada por completo. A resposta da doutora Helena foi uma frase simples, entregue sem rodeios, mas que atingiu Márcio com a força de um soco. Sua filha falou, Márcio. Houve uma pausa, e ela continuou, permitindo que cada palavra se cravasse em sua consciência. No momento em que você a demitiu, Amanda tinha acabado de dizer a primeira palavra em 2 anos. Ela sussurrou "voa" para a borboleta que Márcia fazia com as mãos. Você não destruiu apenas um momento de brincadeira. Você silenciou a primeira centelha de esperança que ela demonstrou desde a morte da mãe. O telefone ficou mudo na mão de Márcio. O mármore frio do chão pareceu subir por suas pernas, congelando-o no lugar, enquanto o mundo que ele controlava com tanto rigor desmoronava ao seu redor. O peso daquela revelação o esmagou. A culpa que carregava pela morte da esposa era uma dor crônica, um fardo com o qual aprendera a conviver. Mas essa nova culpa era diferente, era aguda, lancinante, um veneno que se espalhava rapidamente por suas veias. Ele, em sua arrogância e dor, havia punido a única pessoa que conseguira atravessar o muro de silêncio de sua filha. Ele havia esmagado o milagre com as próprias mãos. A imagem daquele momento no jardim voltou à sua mente, mas agora com som. Ele podia quase ouvir o sussurro frágil de Amanda, um som que ele havia ignorado, abafado por sua própria fúria. É terrível pensar como a dor de uma pessoa pode cegá-la a ponto de destruir a felicidade de quem mais ama. Histórias como esta são um alerta, e se você sente a importância de contá-las, sua inscrição no canal nos ajuda a levar essas reflexões adiante. Um desespero avassalador tomou o lugar do torpor. Pela primeira vez em 2 anos, Márcio agiu por puro instinto, movido não pela lógica, mas por uma necessidade visceral de consertar seu erro. Ele correu para o setor de recursos humanos da casa, revirando arquivos com uma urgência que assustou os poucos funcionários presentes. Encontrou a ficha de Márcia. Um endereço simples, em um bairro da periferia que ele só conhecia pelos mapas de logística de suas empresas. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro e saiu, deixando para trás a mansão, o trabalho e a fachada de controle que o definia. Ele dirigia sem rumo certo, guiado apenas pelo GPS e pela imagem do brilho se apagando nos olhos de sua filha. A viagem foi uma transição de mundos. Os muros altos e as ruas arborizadas de seu condomínio deram lugar a um emaranhado de casas coloridas, ruas estreitas onde crianças brincavam soltas e o som da vida pulsava em cada esquina. O contraste era brutal. Em seu mundo, a riqueza comprava o silêncio e o isolamento. Ali, a falta de recursos parecia alimentar uma comunidade vibrante e barulhenta. Ele, o bilionário em seu carro de luxo, era a verdadeira anomalia naquele cenário. Sentiu-se exposto, vulnerável, despojado de todos os símbolos de poder que normalmente o protegiam.
Pela primeira vez, ele não era o dono do ambiente, mas um estrangeiro em busca de algo que seu dinheiro não podia comprar: o perdão. Ele encontrou a casa de Márcia. Era pequena, simples, mas impecavelmente cuidada. Vasos de gerânios coloridos enfeitavam a janela da frente e uma pequena horta crescia em um canteiro lateral. Havia mais vida naquele pequeno pedaço de terra do que em todo o seu jardim geometricamente perfeito. A visão daquela simplicidade acolhedora só aprofundou seu sentimento de vergonha. Ele estacionou o carro, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos, e caminhou até a porta, com o coração batendo forte no peito. A jornada para consertar um erro começa com um passo de humildade, muitas vezes em direção a um mundo que não conhecemos. É um caminho difícil, mas necessário. Se você acredita no poder das segundas chances, inscreva-se para acompanhar mais histórias de superação como esta. Quando Márcia abriu a porta, sua expressão não era de raiva ou ressentimento, mas de uma surpresa cansada. Ela vestia roupas simples e seus olhos, embora tristes, mantinham a mesma dignidade serena que ele vira no jardim. Ela não o convidou para entrar. Apenas esperou, de braços cruzados, que ele dissesse o que o havia levado até ali. Para Márcio, acostumado a ter portas abertas e pessoas se curvando à sua vontade, aquele silêncio expectante foi mais intimidador do que qualquer confronto. Ele se viu desarmado, sem o escudo de sua autoridade. Ali, na soleira daquela casa humilde, ele era apenas um pai desesperado, um homem que havia cometido um erro terrível e que agora precisava de ajuda. As palavras saíram com dificuldade, tropeçando em seu orgulho ferido. "Eu sinto muito", ele começou, a voz mais baixa e frágil do que ele jamais se lembrava de ter usado. "Eu não sabia. Eu não ouvi." Ele explicou a conversa com a terapeuta, a revelação sobre a primeira palavra de Amanda. Seus olhos, normalmente frios e analíticos, estavam marejados. Ele não estava pedindo a uma funcionária que voltasse ao trabalho. Ele estava implorando a uma mulher que salvasse sua filha. "Eu não peço que volte como minha empregada", ele disse, a voz embargada. "Peço que volte como cuidadora de Amanda, como a professora dela, com o salário que você definir, com a liberdade que precisar. Por favor, ela precisa de você. Eu preciso que você a ajude." Márcia o ouviu em silêncio, processando cada palavra. Sua primeira inclinação foi recusar. A humilhação que sofrera ainda ardia em sua memória, mas a imagem de Amanda, daquele rostinho triste que se iluminou por um instante, era mais forte do que seu orgulho ferido. Ela não via na sua frente um bilionário poderoso, mas um pai quebrado, tão perdido quanto a própria filha. Ela aceitou, não por ele, nem pelo dinheiro, mas pela menina presa no silêncio. No dia seguinte, ela retornou à mansão, mas a dinâmica havia mudado irrevogavelmente. Ela não andava mais de cabeça baixa. Sua presença era calma, mas firme. Ela não estava mais ali para servir a casa, mas para curar a alma que vivia nela. A reaproximação entre Márcia e Amanda foi lenta e delicada, como o desabrochar de uma flor. Márcia não forçou a fala. Em vez disso, ela reintroduziu o som e a vida na casa. Começou com música baixa, depois com o barulho de terra sendo mexida em novos vasos de plantas que trouxeram para dentro. Elas passavam horas no jardim, não apenas observando, mas sentindo a grama, plantando sementes, criando um mundo de cores e texturas. Márcio observava de longe, da janela de seu escritório, sentindo uma mistura dolorosa de esperança, ciúme e culpa. Ele via a conexão entre as duas crescer, um laço tecido com paciência e afeto genuíno, e se sentia um espectador de sua própria vida familiar. No entanto, a cura de Amanda não era uma linha reta. Havia dias bons, em que um sorriso fugaz ou um novo sussurro surgiam, e dias ruins, em que ela se retraía completamente, assustada com a própria vulnerabilidade.
Foi em um desses dias que a mãe de sua falecida esposa, Beatriz, fez uma visita surpresa. Uma mulher elegante e fria que nunca aprovou o luto recluso do genro. Seus olhos percorreram a casa e pousaram em Márcia com um desprezo velado. Ela via apenas uma empregada que havia se tornado íntima demais, uma oportunista se aproveitando da fragilidade da família. Suas palavras eram venenosas, disfarçadas de preocupação, plantando sementes de dúvida e preconceito que ameaçavam o frágil ecossistema de cura que Márcia estava construindo. O evento em homenagem à falecida esposa de Márcio era um espetáculo de formalidade e dor contida. A inauguração de uma ala hospitalar com o nome dela reuniu a elite da cidade, todos vestidos em tons sóbrios, movendo-se com uma reverência ensaiada. Márcio estava no centro de tudo, um pilar de compostura forçada, com Amanda segurando sua mão e Márcia a uma distância respeitosa, mas protetora. Contudo, os olhos de Beatriz, sua sogra, eram como cacos de vidro, fixos em Márcia, com um desprezo que envenenava o ar. Ela via a presença da cuidadora não como um apoio, mas como uma profanação da memória de sua filha, uma intrusa que ocupava um espaço que não lhe pertencia. A tensão era uma corrente elétrica sob o piso polido, e Márcio sentia cada faísca, temendo o curto-circuito que parecia inevitável. A crise explodiu durante os discursos. As menções repetidas à mãe, as fotos projetadas em uma tela grande, o peso de centenas de olhares curiosos, tudo isso se tornou um fardo pesado demais para os pequenos ombros de Amanda. Ela parou de respirar por um instante. Seus olhos se arregalaram e ela se agarrou à perna de Márcia, buscando refúgio no único porto seguro que conhecia. Sua retração foi silenciosa, um mergulho para dentro de si mesma, mas para Beatriz foi a oportunidade perfeita. Com uma voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem, ela sibilou: "Veja o que você fez. Sua presença a perturba. Ela nunca teria uma crise assim se você não estivesse aqui, lembrando a todos nós de sua posição." A acusação pública pairou no ar, cruel e calculada, transformando Márcia em alvo e Amanda em arma. Naquele instante, algo dentro de Márcio se quebrou e se reconstruiu em uma forma mais forte. O antigo Márcio, o homem paralisado pela culpa, teria se desculpado, tentado acalmar a situação em particular. Mas o pai que renasceu nos últimos meses viu a cena com uma clareza brutal. Ele viu a mesma crueldade cega que ele mesmo havia demonstrado naquele dia no jardim. Proteger a memória de sua esposa não significava perpetuar a dor, mas sim proteger a filha que ela lhe deixou. Sem uma palavra, ele se soltou de Amanda, entregando-a aos cuidados de Márcia, e caminhou com passos firmes em direção ao pódio. Ele pegou o microfone das mãos do mestre de cerimônias chocado, e um silêncio absoluto tomou conta do auditório. A plateia esperava um discurso de agradecimento, mas o que viram foi um homem prestes a confessar sua alma. "O discurso que preparei está no meu bolso", começou ele, a voz embargada, mas firme. "Mas não são as palavras certas. A verdade é que eu falhei. Por 2 anos, eu transformei minha casa em um mausoléu e minha filha em uma prisioneira do meu luto. Eu estava tão cego pela minha dor que não conseguia ver a dela." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Márcia e, em seguida, os de Amanda. "Até que esta mulher, Márcia, entrou em nossas vidas. Ela não quebrou nenhuma regra. Ela quebrou o silêncio. Ela ensinou minha filha a ter esperança e me ensinou a ser pai de novo." Ele se virou para Amanda, o microfone captando a ternura em sua voz. "Sua mãe ficaria muito orgulhosa da menina incrível que você é. E eu sei que ela te deu a voz mais linda do mundo e ninguém nunca mais vai te calar." Movida por uma força que nem ela sabia possuir, Amanda soltou a mão de Márcia e caminhou em direção ao palco.
Cada passo pequeno era um trovão naquele silêncio tenso. Ela subiu os degraus, parou ao lado de seu pai e pegou a mão que ele lhe estendia. Márcio ajustou o microfone para sua altura. Amanda olhou para a multidão, para sua avó petrificada e depois para os dois adultos que haviam refeito seu mundo. Com uma clareza que ressoou por todo o salão, sua voz soou, pura e inabalável. Obrigada, papai. E obrigada, Márcia. Eu amo vocês. O impacto daquelas palavras foi mais poderoso do que qualquer discurso. Não havia mais nada a ser dito. Naquele palco, sob as luzes e os olhares de todos, uma nova família havia sido publicamente declarada, não pelo sangue ou pela convenção, mas por uma aliança de cura, coragem e amor. A volta para casa após o evento foi marcada por um silêncio que, pela primeira vez, não era de dor, mas de paz. No banco de trás, Amanda dormia com um sorriso sereno, a mãozinha ainda segurando a de Márcia. Márcio dirigia, mas seu olhar se desviava constantemente para o espelho retrovisor, observando as duas figuras que haviam reescrito seu destino. Ao entrarem na mansão, as luzes pareceram mais quentes, as paredes de mármore menos frias. O eco, que antes amplificava a solidão, agora parecia esperar pelo som de risadas para preenchê-lo. A vitória daquela noite não foi sobre a sogra ou sobre a opinião pública, mas sobre os fantasmas que habitavam aquela casa. Eles haviam saído para homenagear uma memória e, de alguma forma, voltaram tendo construído a fundação de um futuro. O mausoléu estava finalmente se transformando em um lar, um santuário não mais de luto, mas de renascimento. Nos meses que se seguiram, a transformação se tornou concreta e visível. Márcio e Márcia se casaram em uma cerimônia simples e íntima, realizada no mesmo jardim onde tudo começou. Amanda, vestida de branco, correu pela grama jogando pétalas de flores, sua risada cristalina sendo a única música necessária. A mansão perdeu sua rigidez asséptica. Brinquedos coloridos agora pontuavam a sala de estar. Desenhos infantis enfeitavam a porta da geladeira e o cheiro de bolo assando no forno muitas vezes substituía o aroma estéril de produtos de limpeza. Márcia não mudou quem era, mas sua presença gentil e firme redecorou a alma daquele lugar. Márcio, por sua vez, aprendeu a deixar o trabalho no escritório e a se sentar no chão para brincar, descobrindo que a maior riqueza de sua vida não estava em seus extratos bancários, mas naqueles momentos de conexão pura e despretensiosa. Inspirado pela jornada de sua própria família, e pela incrível capacidade de Márcia de se conectar com a dor de uma criança, Márcio encontrou um novo propósito que transcendia seus negócios. Ele usou seus recursos e sua influência para criar a Fundação Amanda, uma instituição dedicada a oferecer apoio educacional e terapêutico para crianças que, como sua filha, haviam perdido a voz para o trauma. Ele não era mais apenas um bilionário do setor de tecnologia. Ele se tornou um defensor da cura através do afeto. A fundação se tornou seu verdadeiro legado, um testemunho de que a dor, quando ressignificada, pode se transformar em uma poderosa fonte de compaixão e ajuda para os outros, honrando o passado ao construir um futuro mais gentil para quem mais precisa. A vida na mansão encontrou um novo ritmo, uma sinfonia de normalidade feliz. Amanda se tornou uma menina falante e curiosa, cuja voz preenchia cada canto da casa com perguntas, histórias e canções. Márcio e Márcia construíram uma parceria baseada no respeito mútuo e em um amor tranquilo que curava as feridas de ambos. O verdadeiro legado não estava na fortuna que ele acumularia, mas na felicidade que ele aprendeu a cultivar. Ver uma família se reerguer das cinzas de uma tragédia nos lembra que a esperança pode florescer nos lugares mais improváveis. Se você também acredita no poder transformador do amor e das segundas chances,
Sua inscrição nos dá a força para continuar compartilhando histórias que importam e que nos inspiram a sermos melhores.